Vamos lá, iniciar aí essa correção dessa questão que ficou pendente aí. Não vai ficar nada pendente pra gente. A gente entender o que é esse EI, o que é esse EIT, o que é DI, a gente vai entender tudo agora. Se for uma questão de uma prova, a questão da prova de Prefeitura de Barra das Garças, agora em janeiro agora, aí é uma questão foi difícil o entendimento, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, o que era. A questão diz o seguinte, um protocolo de tórax, a questão diz assim, um protocolo de tórax PA em DR, ou seja, isso é para radiologia digital, tá? Para radiologia digital, isso vai servir para radiologia digital. O alvo, EIT de 400, né? Em determinado exame, o sistema registra, né, um EI de 252. Considerando a definição de DI, que é igual a 10 vezes o logaritmo de 10, né, que multiplica a divisão de EI por E e T. E fala para mim qual o valor aproximado de DI. Que trem é esse? Da onde isso é da NASA? Da onde que é isso? Que nada. Isso é uma norma, né, da Associação, né, de Física Médica dos Estados Unidos, né? Que ele vem detalhando, né, para você fazer um exame. Você vai fazer um exame. Beleza, estou fazendo um exame em digital. Será que realmente aquela quantidade de radiação que chegou lá é ideal para aquela estrutura, para aquele alvo? Então, cada região, cada estrutura, ela vai ter um valor, né, que a gente vai chamar índice de exposição alvo, que vai ser o alvo, vai ter um valor ali, que a gente vai ver daqui a pouco o que vai se enquadrar nisso aí, vai ter um valor, né? E a gente vai ver o seguinte, esse índice de exposição alvo, ou seja, o alvo, nesse caso ali o tórax, né, em PA, que vai ser o meu alvo, né? Aí é abreviado por EIT, que é índice de quê? Índice de exposição do alvo, né? A quantidade de radiação que chega até lá, tá batendo no valor correto? Tá reduzida? Ela tá acima, no dobro? Ela tá metade? Ela tá igual? O que acontece se ela chegar pela metade? O que acontece se ela chegar mais? Minha radiografia vai ficar subexposta, minha radiografia vai ficar superexposta, eu vou ter muito ruído, vou ter pouco ruído. Vamos ver isso agora aqui, ó. Vem comigo aqui. Se liga nisso aqui. Vamos lá. O que é o que vai ser esse EI? O EI nada mais é, esse EI nada mais é do que o que? Meu índice de exposição. Lembra que eu falei que lá um dos fatores de controle de qualidade da imagem digital é o índice de exposição? Quem lembra aí? Fala comigo lá. Fala no chat aí. Quem lembra disso aí, do índice de exposição? Exposure Index. Então, índice de exposição. Entendeu? Tá, mas o que tem esse índice de exposição, Alessandro? Nada mais é o que? É o número que indica quanta radiação vai chegar onde? Lá no detector. Na placa digital. Seja o CR, seja o DR. Então, esse índice de exposição vai me indicar a quantidade de radiação que vai chegar lá. Então, ele é abreviado por EI. Lá na questão, o EI, agora a gente sabe que é o quê? Índice de exposição, ou seja, a quantidade de radiação que vai chegar até o detector, beleza? A placa digital. Ah, mas chega mais? Chega menos? Como é que isso chega até lá? Quanto maior é o EI, ou seja, quanto maior é o meu índice de exposição, mais radiação vai chegar, a imagem mais limpa, menos ruído. Então ela vai me indicar se eu tenho ou não ruído. Perfeito, show de bola. Se quanto maior, mais radiação, mais limpa se chega a minha imagem, e quanto menor, se chegar menor, menos radiação, ou seja, a minha imagem vai ser o quê? Mais granulada, ou seja, mais ruidosa. Então já deu para sentir já o que é esse EI, beleza? EI é o índice de exposição e vai me quantificar a quantidade de radiação que chega. E tem também o que? O meu... Pô, Alessandro, mas só tá falando sobre índice de exposição. Lá vinha outras abreviações, outras coisas. A gente vai ver agora. Aqui, ó. Só toma um cuidado, tá?
só um cuidado bem especial, só toma só um cuidado só, tá? O índice de exposição não é a dose no paciente diretamente, tá? Está relacionado, mas não é a dose diretamente no paciente, é a dose que vai chegar onde? No detector digital, tá bom? Agora, nós vimos, além de nós, ao se deparar com a questão, vimos algumas coisas abreviadas, vimos também um negócio chamado EIT, weight. O que é o weight? É o índice de exposição alvo, ou seja, é um valor que vai ser considerado para aquele exame, tá? Para aquela estrutura, seja o tórax, seja a coluna, seja o abdômen, seja o mamão, seja um... Então, a estrutura, aquela estrutura ali, ela vai ter um valor chamado índice de exposição alvo para saber o seguinte: o que chegou aqui está no padrão? O que chegou até aqui está abaixo? O que chegou até aqui está acima? Isso aí. Então, cada estrutura, né, é o valor de índice de exposição que considera o ideal para aquela imagem. Ah, então tem um índice médio ali. Entendi. Então ali vai determinar para mim quanto que vai chegar à disposição, se está o ideal ou não. Por exemplo, dá um exemplo, dou agora, ó. Um exemplo, um tórax. Para um tórax, esse índice de exposição tem que ficar em 400. Ah, entendi. Mas tudo bem. Para que chegue em 400, como é que eu vou saber que chega em 400? Simples assim, ó. Pode ser levando em consideração equipamento, pode ser protocolo de serviço, mas o mais comumente vai ser o seguinte: o fabricante vai padronizar, né? Baseado em órgãos de onde? Da agência, da Associação Americana de Física Médica. Então, vai vir lá de fora a padronização aqui para o Brasil. Então, tem um artigo, né, dessa associação que eu baixei até agora aqui. Ele estava explicando ali mais ou menos, eu peguei algumas coisas e trouxe para cá. Então, vai ser padronizado através da Associação de Física Médica lá dos Estados Unidos. É o que é mais correto, até porque cada aparelho, né, quando a gente olha lá no índice de exposição, cada uma marca ela tem seu índice de exposição, seja ela Agfa, seja ela Shimadzu, seja ela Keristain, Philips, cada uma delas vai determinar o seu índice de exposição alvo, ou seja, o quanto que vai chegar até ali, se foi ou não, tá dentro do padrão ou não. Mas, Alessandro, tudo bem, tá dentro do padrão, tá? Eu tenho meu índice de exposição lá, beleza. Eu tenho o meu índice de exposição médio. Como eu vou saber quanto chegou de radiação? É agora que a gente entra com uma coisa chamada de índice de desvio. Então, o índice de desvio, o que ele vai dizer? Ele vai dizer se chegou, o quanto chegou, se chegou correto ou não. É isso que ele mostra. Interessante. Mostra se você errou ou se você acertou. O que ele vai fazer uma comparação, né, do valor real. Ele vai fazer a comparação do que chegou, ou seja, o valor real, com o que seria de ideal. O ideal está onde? No índice de exposição alvo. Então, esse seria o ideal. Por exemplo, o exemplo que demos, raio-x de o quê? De tórax. O raio-x de tórax era o quê? Era o nosso PA de 400, ou seja, o índice de exposição alvo 400. Então, esse seria o ideal. Mas o real, como eu vou calcular? Através do índice de desvio, o índice de desvio, tá? Ele vai comparar o valor real que chegou pelo que seria de ideal. Mas como assim, Alessandro? Simples. Aí é que entra um negócio que a gente não gosta. Ninguém vai gostar. Entra o quê? Uma fórmula. E olha a fórmula, o que diz a fórmula. A fórmula, né? Ela diz o seguinte: DI, ou seja, meu índice de desvio, né, é igual a 10 vezes logaritmo de base 10 vezes o quê? O meu EI, o meu índice de exposição, dividido pelo meu H, ou seja, o meu índice de exposição alvo. Ah, entendi. Então ali esse valor que vai me dar o quê? Vai me dar realmente
se eu estou dentro do padrão, dentro do índice de exposição-alvo, se minha radiografia está subexposta, está sobreexposta. Caraca, Alessandro, dá para facilitar? Pô, sempre dá para facilitar. Uma regrinha de ouro aqui, ó. DI negativo, ou seja, o meu índice de desvio ele está negativo. O que vai acontecer com isso? Guarda aí, ó, subexposição, pouca radiação, imagem com ruído. O índice de desvio positivo, o que acontece? Superexposição, muita radiação no paciente. Não entendi. E quando o meu índice vai estar dentro do padrão? Quando o meu índice de desvio for igual a zero. Aí eu coloquei aqui algumas coisas, né? Outras coisas a mais para vocês também, ó. O que seria isso? Por exemplo, o meu índice de exposição for menor do que o meu índice de desvio, o meu índice de exposição-alvo menor do que o alvo, vai dar negativo. Se o meu índice de exposição for igual, né, ao meu índice de desvio, vai ser o quê? Zero. Se meu índice de exposição, né, for igual ao meu índice de exposição do alvo, vai ser o quê? Meu DI vai ser positivo. Pode facilitar? Só se for agora. Essa formulazinha aqui que a gente tem que decorar, tá? Mas, Alessandro, pô, logaritmo de 10, eu não bato nada com logaritmo. Minha biela bate. Começa a bater biela. Falou em logaritmo, falou em matemática, começa a bater biela. Pode facilitar? Pode, pô. Como? Você pode facilitar? Assim, ó. H maior do que o índice de exposição, ou seja, o alvo ele o alvo 400. Eu fiz uma imagem, a imagem ficou abaixo de 400, ou seja, o que chegou para mim real, ou seja, o meu índice de exposição não foi o ideal, que é o meu índice de exposição do alvo. Então, 4 chegou lá 200. Vai ficar o quê? Negativo. Faltou o quê? Exposição. Tá ficando interessante. Agora, se o meu índice, né, de exposição for maior, vamos pegar como padrão o tórax de 400, tá? Lembrando que cada aparelho tem o seu índice de exposição. Pegando o tórax de PA 400, o meu ideal seria o quê? 400. Mas eu fiz aquele cálculo, né? DI, que é o índice de desvio, é igual a 10 vezes o logaritmo de base 10 vezes a divisão do meu índice de exposição sobre o meu índice de alvo. Eu vou chamar índice de exposição de alvo, eu vou chamar alvo, que fica melhor, tá? Para saber o que esse H, eu vou considerar ele como alvo. Quando eu falar de H, lembra o seguinte, é o que eu tenho que chegar, né? O que tem que chegar lá de ideal para minha imagem. O H é o ideal para minha imagem, para não ficar toda hora falando índice de exposição e dobrando o índice de exposição, né? E quando vai ser o meu H foi igual, o meu EI, que é o índice de exposição, foi igual ao meu alvo, o que vai acontecer? O meu DI vai ser o ideal. Mas, Alessandro, continuo com dúvida ainda sobre o logaritmo. Como eu resolvo isso? Simples assim, ó. Tem uma tabelinha aí. Quando eu tenho a divisão, quando eu vou ter a divisão, eu estou nessa tela aqui. Quando eu tenho divisão do meu índice de exposição pelo meu alvo e esse valor for 1, o logaritmo, né? O logaritmo de base 10 de 1 vai ser o quê? 0. E qual vai ser o meu índice de desvio? 0. Ah, entendi. Então, quando eu der a minha divisão, minha exposição aqui ficou ideal? Falam para mim, respondam para mim. Cadê o pessoal? Ninguém está participando. Cadê a participação? Cadê a galera? Hope, vamos participar. Vamos lá. Ficou ou não ficou bom? Sim ou não? Isso aí. Agora vamos lá. Fez uma radiografia, né? Beleza. Pegou o índice de exposição, dividiu
pelo alvo, né? Nesse caso, meu índice de exposição ao alvo. Tá prestando atenção nessa? É interessante, né? E deu 0,8, a divisão deu 0,8, levando em consideração que a fórmula é índice de desvio é igual a 10 vezes logaritmo de base 10 vezes a divisão do índice de exposição sobre o alvo. Deu 0,8. Pô, Alessandro, tá diminuindo. Tá vendo? Abaixo de 1. Abaixo de 1. Se for abaixo de 1, abaixo de 0, na verdade, tudo que for abaixo de 0 vai sempre dar negativo, tá? Põe aí, anote aí, abaixo de 0 é tudo negativo. Então, o logaritmo de base 10 de 0,8, log de 0,8 de base 10, né? Vai ser igual quando a divisão entre o índice de exposição e o alvo for 0,8, se meu logaritmo de base 10 vai ser menos 1. Aí, se é menos 1, o meu índice de desvio é menos 1. Quando a divisão do meu índice de exposição pelo alvo for 0,3, o meu logaritmo, né, de base 10 de 0,3 é igual a 0,2 automaticamente, tá vendo? Quando eu baixei de 0, os valores do meu desvio vai ser sempre negativo, tá? Vai ser menos 2. E quando for meio, 0,5, quando for a divisão, né, do meu índice de exposição pelo meu alvo for 0,5, o meu logaritmo de base 10 vai ser quanto? Menos 0,3. Tem uma coisa bem interessante que eu guardei para o finalzinho para a gente, hein? 1,25, logaritmo de base 10 de 1,25 a 0,1, automaticamente passou de 1, o valor o valor do índice de desvio já vai passar a ser o quê? Já vai passar a ser positivo. Só toma cuidado que a gente vai descobrir daqui a pouco, surpresinha para vocês, que a gente vai descobrir daqui a pouco quando eu vou estar subexposto, quando eu vou estar com o ideal e quando eu vou estar com superexposição, daqui a pouco. 1,6, o logaritmo, né, de base 10 de 1,6 é 0,2, vai multiplicar por 10 vai ser 2. O logaritmo de base 10 de 2 é 0,3, então vai ser igual a mais 3. Tá bom, Alessandro, eu tenho que guardar isso, é bom guardar. Mas tem uma coisa que é muito importante, a gente guarda esse valorzinho aqui, ó, aproximado. Uma coisa que a gente tem que guardar, acima de 0, os valores é negativo ou o valor é positivo? Acima de 0, o valor é o quê? Acima de 0, o valor que vai dar vai ser positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Você pode falar. Hoje eu tomei 3 chá gelado hoje, estou elétrico hoje, 3 chá gelado. 1,5 litro hoje. Isso aí, positivo. Beleza, e nem vou fazer prova amanhã, hein? Quando o meu logaritmo de base 10 for negativo, for menor do que 0, qual vai ser o meu índice de desvio? Positivo ou negativo? Negativo. E quando for 0, vai ser o valor padrão. Vamos lá. Agora eu guardei uma coisinha aqui para vocês aqui, bem especial para vocês aqui. Muito especial mesmo. Olha isso aqui, ó. Uma tabelinha de índice de exposição, uma tabelinha de índice de exposição alvo, meu it, e o desvio, o índice de desvio para vocês agora. Olha aqui, coisa mais linda do mundo, ó, para vocês, ó. Uma tabelinha aí, onde eu tenho ali, né, o meu EI, ou seja, o meu índice de exposição, o meu it, né, que é o índice de exposição, o meu alvo. Vamos botar esse it aqui, a gente botar nessa tela aqui, botando outra tela a projeção. O meu it aqui, aqui, ó, esse aqui eu botar alvo, tá? Sempre quando falar alvo, é o meu it, é o meu índice de exposição alvo. A minha divisão, né, entre eles, quanto vai ser o meu logaritmo e quanto vai ser o que? O meu índice de desvio. Quando eu tenho lá o meu índice de exposição de 400, o meu alvo 400, a divisão dele vai dar o quê? 400 por 400 dá quanto a divisão de 400 por 400? Quanto é que dá a divisão de 400 por 400? Dá quanto?
Quanto que dá a divisão de 400 por 400? Eita, não, fala não. Não. Tira o som da galera aí. Isso aí, dá 1. Perfeito. Muito bom. Quando eu tenho meu índice de exposição 800, olha aqui, o meu índice de exposição agora, ó, 800, hein? O meu alvo, pegando como padrão, tá? Pegando como padrão que vocês estão vendo aí, é o PA de tórax, tá? 400, ou seja, o que aconteceu? Qual era o meu alvo? Qual era o valor do meu alvo? 400. Qual era o valor do meu alvo? 400. O que aconteceu agora? O que aconteceu com o meu índice de exposição? Diminuiu, aumentou, triplicou, isso aí, dobrou. Ah, entendi. Olha que detalhe importante. Quando eu tenho um índice de exposição dobrado, aqui o meu alvo é 400, tá? 400. Então eu dobrei. Ah, 800 dividido por 400 é 200. Então meu logaritmo de base 10 de 2 é quanto? Mais 3. Ah, aí que eu vou saber que aconteceu o quê? Quando der o valor de mais 3, o que aconteceu? A dose foi dobrada. Só preste atenção. Eu tenho que saber qual é o meu alvo, o valor de alvo, tá? O alvo aí é representado por qual sigla que representa ali? Weight, EIT, tá? Que é o índice de exposição do alvo, tá? Ali que tá 400, tá? Então, quando ele... O importante é você entender, quando ele dobrar, ele dobrou, ele der mais 3, o que vai acontecer com a minha radiografia? Teve uma superexposição, houve uma dobra, então houve superexposição, não entendi. Quando o meu índice de exposição tiver 200, né? O meu alvo for 400, 200 dividido por 400, eu chego aqui valor 0,5. Ah, entendi. 0,5 quanto equivale ao meu alvo aí? Vai equivaler a quanto do meu alvo? 0,5 equivale a quanto do meu alvo? 0,5 equivale a quanto do meu alvo agora? Agora equivale a quanto do meu alvo agora? Só um que responde? Ninguém mais responde? Vale metade. Ah, e qual é o logaritmo de 0,5 que a gente acabou de ver? De base 10. Quanto que é o logaritmo? Vai equivaler a quanto? 0,3 menos 0,3. Ah, menos 3. Então, quando o valor for menos 3, eu tenho uma subexposição. Quando eu tenho o meu índice de desvio, né, menos 3, o que acontece? Tem menos exposição. Eu posso dizer que a minha imagem aí, ela tá com ruído? Sim ou não? Eu posso dizer que ela está com ruído aí? Sim ou não? Posso ou não posso dizer? Posso. Posso melhorar a explicação? Posso. Vou melhorar mais ainda. Ó. Olha que maravilha. Dobrou o índice de exposição. O desvio deu mais 3, vai dar mais 3. Caiu pela metade o meu índice de exposição. Tá vendo como é que ele fala metade? Por quê? Porque pode ser esse meu alvo, depende da estrutura, ele vai mudar de valor. Então, por isso que você tem que entender. Dobrei o meu índice de exposição em relação ao meu alvo e deu mais 3, vai dar mais 3. Caiu pela metade do alvo o meu índice de exposição, caiu pela metade, é menos 3. É a mesma coisa, se aqui, né, tivesse aqui tivesse 300, vou fazer um outro valor, tá? Aqui tivesse 300, né? Aqui tivesse 300. Para que eu tivesse o valor do desvio menos 3, quanto é que tinha que ser o índice de exposição? Aqui eu tenho 300. Para chegar a menos 3, quanto que tem que ser do índice de exposição aqui? Quanto tem que ser do índice de exposição aqui? Fala para mim. Isso aí, muito bom, 150. Se aqui, vamos supor, fosse outra estrutura, fosse, por exemplo, uma estrutura que fosse 500,
Quanto que tinha que ser o meu índice de exposição? Se fosse 500, quanto que tinha que dar o meu... Isso aí. É a mesma coisa para cá também, tá? Se eu tenho aqui uma estrutura, né, que o meu alvo fosse 600, aqui em cima, meu alvo foi 600, quanto que tem que dar para ter uma superexposição, para dar mais 3? Quanto que tem que dar, quanto que tem que chegar? Quanto que tem que chegar? De real que chegou lá, de real que chegou. O que chega é o índice de exposição. O ideal é o meu alvo. Quanto que chegou? Muito bom, 1.200. Tá vendo como é que deu uma clareada? Já deu uma clareada. Já ficou melhor que manhã. Não tá melhor do que de manhã com a teoria? Tá ou não tá melhor com a teoria? Tá ou não tá? Diz que sim, diz que tá. Diz que tá com a teoria. Por isso que eu falo pra vocês, gente. Não é só queimar na questão, não. Se não tiver teoria, não adianta. Mas essas questões da NASA aí, tem que ter teoria. Agora vocês estão entendendo o que é. Entendeu? Beleza. Adson, não caiu na prova de amanhã. Pô, mas fica como aprendizado. Se um dia cair alguma prova, vocês já sabem já. Não vai pegar mais de chupetão vocês. Beleza? Vamos lá então. Fórmula. Vamos de novo para a fórmula. Vamos treinar aqui, ó. Eu tenho aqui minha fórmula, que é o meu índice de desvio, que é igual a 10 vezes o logaritmo de base 10. E outra coisa, tá? A prova, ela dá pra gente a fórmula. E se a prova não der essa fórmula? Eles são bonzinhos ainda, eles pensam ainda no candidato, ele deu a fórmula. Mas a gente tem coração azul, 10 vezes logaritmo de base 10, que multiplica a divisão entre o índice de exposição sobre o que? O índice sobre o alvo, para não dizer muito. Vamos lá então, fazer uma continha aqui, vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Quando eu tiver o meu índice de exposição de 800... Quando eu tiver o meu alvo de 400, opa, já sei um detalhe já, que eu já estudei. O que aconteceu aí? Tá chegando mais ou tá chegando menos? Tá chegando mais ou menos aí? O que tá chegando aí? Mais ou menos. Fala pra mim, o que tá chegando aí? Tá chegando o quê? Mais, deixa eu tirar aqui esse antivírus aqui horrível. Tá chegando mais. Tá chegando o quê? Mas tá chegando mais. Não é só mais um pouquinho. O que tá chegando mais? Tá chegando o quê? O dobro. Ah, já sei. Quando tem o dobro de índice de exposição, automaticamente, sem fazer conta nenhuma, só no amor, já sei que vai ser o quê? Mais ou menos. Já sei que é mais ou menos. Já sei que é mais. Já sei que é mais. Opa, já sei que é mais. E outra coisa, se chegou o dobro do alvo, né? Já sei que vai ser mais 3. Se é mais 3, o que eu tenho ali? Eu tenho o quê? Uma superexposição. Aí eu vou fazendo aqui minha continha de leve, coraçãozinho azul. Eu quero o índice de desvio. Simples assim. Meu índice de desvio passou aí, logaritmo. Aí, aonde estiver essas letrinhas aqui, o que eu vou fazer com essas letrinhas? Eu vou trocar pelos valores. O EI, vou botar 800... né? O H vou colocar 400, aí ficou 10 que multiplica logaritmo de 10 pela divisão de EI, que é 800, e divisão sobre H, que é 400. Então 10 vai multiplicar o logaritmo de base logaritmo de 2 de base 10, tá? Quanto é que vai dar isso? A gente já sabe a tabelinha aqui, tem uma tabelinha lá. Quando for logaritmo de 2, o valor de base 10 vai ser o quê? Mais 3. Então, o que vai acontecer aqui? 10 vezes mais 3. Qual é o índice de desvio? Mais 3. Pronto. Podemos fazer outro? Vamos fazer outro para treinar um pouquinho. Aqui, ó. Agora, o meu índice de exposição agora está 200, mas ainda não sei qual é o meu alvo. Vamos fazer uma analogia. Se o meu alvo, ou o meu H, ali for 100, se o meu H ali for 100, o que vai acontecer? Preciso calcular mais alguma coisa? Preciso calcular alguma coisa se o meu H ali for 100? Não preciso. Qual vai ser a minha resposta? Se ele estiver perguntando de valores, qual é a resposta que eu tenho? O meu alvo vai ser 100. Muito bom, Laís, Leandro, muito bom. Meu alvo vai ser 100. Pô, eu dobrei. Ah, se eu dobrei, é mais 3. Se ele tiver como resposta valores, mais 3. Se ele perguntar
como vai ficar a minha exposição? Como vai ficar? Super exposta. A resposta. Tá super exposta. Beleza. Só que o meu índice de exposição, o meu alvo, o meu índice de exposição, ele é a metade do meu alvo. Já sei alguma coisa? Vamos pela fórmula. Já sei se é a metade do meu valor, se é a metade de lá, já sei que o resultado vai ser a metade é meio. Né? Metade 0,5. E o logaritmo de base 10 de 0,5 é menos 3. Se ficou abaixo, já sei de uma coisa. Se eu tenho um alvo, o valor do alvo, né? O valor do alvo é x e chegou menos x, já sei que o meu valor tem que ser negativo. Fecha aí já. Então, o meu DI é lá. Vou jogar na formulazinha. DI 200, 400. Aí vai dar lá 10, logaritmo de 0,5 de base 10. Já sei que é menos 3. Esse logaritmo aqui é menos 3. Então, 10 vezes menos 3. Índice de desvio, menos 3. Beleza? Tranquilo? Entenderam? Sim ou não? Conseguiu entender agora? Subexposto, isso aí. Conseguiu entender? Ficou bem claro? Podemos voltar para a questão e resolver a questão? Podemos tirar várias conclusões só de ler a questão agora. Vamos lá. Um protocolo de tórax PA em DR que utiliza não pega mais a gente, pô, índice de exposição, né? O alvo dele é 400, ou seja, o índice de exposição do alvo é 400. Ele diz aqui, ó, em determinado exame. O sistema registra o meu índice de exposição 252. Olha que legal. O índice de exposição não é aqueles valores fixos para a gente, não. É um valor quebrado. Mas eu sei o seguinte. É maior ou é menor que 400? É maior ou menor que 400? Posso eliminar alguma questão ali? Posso eliminar alguma questão? Posso eliminar alguma opção ali? Posso eliminar alguma questão? Olha que maravilha. Só basta ter coração azul. Hoje eu tô a 1000 por hora hoje. Só basta ter coração azul. Mas mesmo assim, a gente não... E outra coisa. Quando a gente sabe que, ó, se for metade do valor, qual é o valor? Quanto tem que ser de negativo? Se é metade do valor, vamos supor se fosse 200. Se fosse 200, metade, a gente sabe que é quanto? 0,5. Já sabe que é menos 3. Já sabe que o valor é negativo. E sabe que é menos 3. Só que, podemos excluir o 0,5? Sim, pô. Para ser 0,5, o valor tem que ser menor ainda, né? Tem que ser um pouquinho maior. Para ser 0,5, ser um valor um pouquinho maior. Então, mas mesmo assim, vamos colocar o que a gente tem de informação para a nossa fórmula aí. Vamos lá. O que a gente tem de informação? A gente tem de informação seguinte, que o índice de exposição é 252, né? Que o meu alvo, ele é 400. O que eu quero? Eu quero o meu índice de desvio. Como é que eu faço isso? A banca ela é boazinha, jogou aqui a fórmula aqui. Apesar que ninguém está me entendendo nada. Agora sabe o que é isso aqui agora, né? Índice de desvio vai ser igual ao quê? A 10 vezes logaritmo de base 10 multiplicado a divisão entre índice de exposição e o que também? O índice de exposição do alvo, o alvo. Aí eu vou trocar os valores, ó. 10, né? Que multiplica o logaritmo de base 10, 252 dividido por 400. Entendi. Vamos lá. Ah, deu 0,63. O que deu 0,63? A divisão. O que a gente tem que ver aqui? A gente tem que ver o logaritmo. O logaritmo de base 10 de 0,63. Vimos lá naquela tabelinha que isso ficava em torno de quanto? Menos quanto? Menos 2. Então, 10 vezes 10. Aqui, na frente do 10, não tem nada não, tá? Mas toda vez que o número não tiver um sinal, ele é o quê? Negativo ou positivo? O número é negativo ou o número é positivo?
não tem sinal. O número é o quê? Positivo, tá? Então, a multiplicação, né, menos com mais dá menos, tá? Então, o meu índice de desvio, né, a gente pode ir para aqui, é igual ao quê? A menos 2. Eu tenho uma tabelinha aqui, qual é o valor? Menos 2, ó. Aqui a tabelinha aqui, tá vendo a tabelinha aqui, ó? 1, 0,8, 0,63, 0,5, 1,25, 1,6, 2. E ali tem o valor do logaritmo correspondente a cada um, tá? Então, pessoal, o pessoal tava sem dificuldade de manhã, não sabia o que era isso, não sabia o que era aquilo. Eu falei, pô, cara, eu tenho que fazer isso aí. Demorei um pouquinho também, que saí de plantão hoje também. Aí demorei um pouquinho, tá? Mas tá aí para vocês aí a resolução e a explicação. Depois eu coloco esse material disponível para vocês aí. Gostaram aí? Entenderam? Ficou legal? Tranquilo? Tranquilão? Relax? Deu para entender agora? Quem ficou com dúvida de manhã, deu para entender agora? Show de bola?